Seja bem-vindo ao Projeto 929. Aqui você encontra conteúdo sobre saúde física, emocional e espiritual. E eu sou a Nayane Paz. E eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica, e eu ensino a reprogramação das emoções para que possamos ter uma vida com saúde física, emocional e prosperar na vida. É possível quando a gente reprograma as emoções. E é sobre isso que a gente fala aqui no projeto. Isso. E hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que uma seguidora deixou na última live de perguntas e respostas. E eu fiquei de trazer aqui hoje para a Thelma para a gente pegar e estar abordando esse assunto. Fabiana está dizendo, estávamos com saudade de você, Nayane. Eu sinto muita saudade de vocês também, gente, muita mesmo. Sou muito grata pelo carinho de vocês. E eu vou continuar, então, aqui, Thelma, falando sobre esse assunto. Vou te fazer a pergunta e quero ver o que você tem aí para responder e compartilhar conosco. Ela diz assim, ó, filha de 17 anos não consegue perdoar o pai, mesmo ele mudando com ela e pedindo perdão. Thelma, o que você tem para dizer pra gente, até mesmo como mãe, né? E com o seu, com a sua profissão de terapeuta, né? Porque é uma situação assim já mais complicada, porque ela já tem 17 anos, ela já entende. E como é que funciona? Nós mães, nós já aprendemos no terceiro DNA que a gente pode ressignificar os nossos filhos, né, quando pequenos. Inclusive, já tira essa dúvida. Quando tá assim nessa fase, a gente consegue ter esse poder de ressignificação ou a gente reprograma de alguma outra maneira? O que você tem a dizer para essa mãezinha aí, como agir numa situação dessa? Que pergunta inteligente. Nossa, você está cada vez melhor. As suas perguntas estão ficando bem articuladas. Parabéns, Nayane. Obrigada. Incrível, viu? A forma que você trouxe a questão. Olha, quando nós temos um filho já de 17 anos, é bom sabermos que essa pessoa já está despertando a consciência. Por mais que ainda esteja distante daquela consciência plena, já não dá mais para a gente ficar manipulando, colocando os nossos sentimentos enquanto eram bebês ou até 7, 12 anos. Com 17, a pessoa já tem um senso de agora eu decido, agora eu escolho, agora ninguém me obriga, agora eu posso fazer. E então já é um pouco mais delicado. Por quê? É bom saber que um filho de 17 anos, ele já está com tudo que ele absorveu. Tudo o que essa pessoa absorveu desde o ventre. Então, os sentimentos da mãe para com esse pai, as percepções da mãe, porque às vezes nós temos até o bom senso, Nayane, de disfarçar socialmente, né? Às vezes tem um conflito conjugal muito sério, uma coisa que a gente não engole, aquela coisa que a gente já descobriu e tá ali porque não sabe fazer outra coisa da vida a não ser ficar. Vamos lá, tô criando um quadro. Então a mulher sabe alguma coisa do marido, mas ela não sabe fazer outra coisa a não ser ficar ali e está esperando para ver o que a vida vai oferecer para ela, mas ela está contida. O filho percebe a energia. Às vezes, a filha ou o filho tem uma raiva que aparentemente é gratuita do pai. Uma raiva gratuita, um ranço do pai. Porque esse pai não fez alguma coisa diretamente para esse filho, mas esse pai fez alguma coisa para essa mãe. Às vezes uma traição que está velada, alguma coisa assim. E olha, atenção, gente, a energia maior predomina. Então fica aqueles filhos revoltados contra o pai ou revoltados contra a mãe, porque tem uma questão ali do casal entre si, tá? Então, quando se for, vamos fechar esse quadro. Suponha que a filha carrega uma raiva que ela absorveu da mãe. A mãe tinha raiva do pai, a filha absorveu. Isso é o tempo. É o tempo que vai dar as oportunidades, as vivências para essa filha. E, infelizmente, enquanto a gente carrega raiva ou julgamento, a gente vai vivenciar situações parecidas para a gente aprender ali na vivência, por que não julgar? Então, tem filhos que carregam um sentimento de julgamento muito forte contra os pais, Nayane, e aí só quebra isso quando se relaciona,
quando acaba fazendo a mesma coisa ou quase a mesma coisa. Nossa, eu julguei meu pai, eu entendi mal meu pai e minha mãe, eu não gostava do jeito deles, eu não gostava daquilo que eles faziam. Tá eu aqui repetindo com o meu namorado ou com o meu marido. Então aí tem essa expansão de consciência diante da vivência, tá? Então aqui fechamos um quadro. A outra questão é quando realmente esse pai foi desleal, foi de baixa empatia, realmente errou muito com essa pessoa. E aí, o que essa mãe faz? Não dá para invalidar o sentimento do filho. Qualquer pessoa, quando nós somos invalidados, nós ficamos mais raivosos. Então, eu sinto muito pelo que aconteceu. A mãe falando para essa filha: eu sinto muito, você realmente sofreu, ele realmente passou um período onde ele não foi legal com você, só que ele está se esforçando, ele está mudando. Abre o teu coração para você liberar esse sentimento, para você conseguir prosperar. É esse conselho. Eu sinto muito, realmente foi difícil para você. Mas o que eu tenho para te falar é que o quanto antes você curar isso, mais rápido você vai prosperar, filha. Uhum. E aí tem aquela questão, que às vezes o pai é muito ruim para a filha, mas ele tem um relacionamento bom com a mãe. Já Uhum. aconteceu eu atender pessoas assim, tá? O pai tem um relacionamento bom com a mãe, mas ele não gosta do filho. Porque, principalmente quando o filho repete ele, quando é o primeiro filho. Aí, quando é a primeira filha, também repete o pai. Ô, Nayane, aí nós vamos se aprofundando. Então, que bom todos os alunos que estão aqui, e os que não são alunos já vão entendendo mais sobre isso, essas dinâmicas familiares. O primeiro filho repete o pai. Então, é fácil para o pai não gostar do comportamento desse filho ou dessa filha, para ele se irritar muito, sabe? Para ele rejeitar aquilo ali, porque é ruim ver no outro que eu não consigo curar em mim. E às vezes o Uhum. pai se dá bem com a mãe, mas não gosta do filho. E é o primeiro filho, é a primeira filha. E aí essa mãe que está trazendo essa questão, a melhor coisa ela buscar cada vez mais compreensão sobre isso, como blindar a energia dela, sem anular a dor da filha. Quando essa mãe entende essa complexidade, que o pai tende a rejeitar a natureza do primeiro filho, aí essa mãe vai ficar mais aliviada, ela vai entender. E quando que tudo isso começa a melhorar? Geralmente, quando o cérebro acaba o processo de desenvolvimento, de 25, 28 anos, gente. Quando tem esse conflito do pai com o primeiro filho, que ninguém procura terapia, que fica aquela coisa assim. Quando que começa a melhorar? 25, 28 anos. Para quem tem um marido que tem encrenca com o primeiro filho aí, tá? Então já é, mas eu quero acelerar o processo. Então você vai vir buscar conhecimento para você entender como que blinda a energia para não alimentar esse conflito entre o pai e a filha. Como que alimenta, Nayane, esse conflito? Preocupação, tensão. A mãe tensa o tempo todo. Ele vai maltratar ela de novo, vai piorar, ela vai querer ir embora de casa. Aí, essa mãe está alimentando isso com a própria tensão, com a própria energia dela. Quando você vem para o terceiro DNA, você aprende a blindar, a criar, a co-criar situações diferentes. Tá? A acolher a dor dela sem menosprezo, acolher a dor dessa filha, ensinando que tem um caminho de perdão, tá? Que tem um caminho de mudança e sabendo falar com esse homem também, conscientizando esse homem de alguma forma. Todas as pessoas que vêm para o terceiro DNA aprendem esse jeito para conviver num ambiente onde tem esses conflitos. Toda Sim. família tem? Toda família tem. Todo primeiro filho honra o pai. Todo segundo filho da família honra a mãe, vem com a natureza da mãe. Obviamente, é muito mais fácil do pai se dar bem com quem? Com o segundo filho, gente. E Uhum. depois repete quando na grade? Todos nós do terceiro DNA sabemos que a grade repete de 3 em 3. Então, o pai se dá bem com o segundo filho, depois o pai se dá bem de novo com o quarto filho, né? Isso. Quarto, vamos lá, para não confundir a cabeça das pessoas. Primeiro, honra o pai. Segundo, a mãe. Terceiro, juiz ou acolhedor. Quarto, honra o pai. O quinto filho. Quinto filho. Então, ele tende a se dar bem com o segundo e com o quinto. Aí vai indo na grade, vai repetindo. É a tendência, tá? O mais comum.
É a gente ver esses apegos. Então, se o pai é um homem muito rico, tem muitas empresas, geralmente é o segundo filho que vai ser o braço direito dele, ou o quinto filho. Observem, tá? Ah, mas pode ser outro? Pode, mas vai ter muito conflito. Quando é o pai com o primeiro filho, com o filho mais velho, tem bastante conflito, tá? Choca, assim, ó. Certo? Então, mãe, o perdão para essa filha é o caminho mais rápido. Então, você vai ter compreensão com ela, ensinar ela a liberar perdão o quanto antes, acolhendo a dor. A filha é revoltada com o pai e não perdoa. Quando ela falou assim, Nayane, não perdoa, então já tem alguma coisa feita, né? Tem alguma coisa para ser perdoada, né? E aí, quando essa filha souber, por exemplo, que se ela liberar perdão para o pai, ela prospera no estudo, na faculdade, na profissão, no relacionamento, ela vai querer ver. Então, ao invés da gente menosprezar a dor da pessoa, a gente leva uma notícia boa. Ei, sabia que dá para você se livrar dessa mágoa e prosperar? Uhum. Sabia que dá para se livrar? Porque tem mães que falam, para com isso, é seu pai, é pecado. Só fala isso, né? Aham. Para, é sua mãe, é pecado. É seu pai, menina. Para de falar assim, é pecado. Aí você está menosprezando a dor. Então chega com uma coisa boa. Ei, sabia que dá para você se livrar desse sentimento contra o seu pai, contra sua mãe? E você vai ter saúde, menina. Você vai se desligar disso aí, vai prosperar, vai ser abundante. Tem como você se livrar desse negócio. Então aí a pessoa desperta. Ai, que coisa boa, tá? Então a mãe pode ajudar? A mãe pode ajudar se não menosprezar. E atenção, atenção, porque pode estar essa filha. Só mais uma questão aqui para todos os alunos. Essa filha pode carregar uma dor interna da mãe muito profunda, que eu já falei, e pode ser uma dor que a mãe teve contra esse homem, o pai, lá quando a menina estava no ventre. E essa filha pode carregar uma dor da avó materna. Ela pode carregar uma dor da avó também. Então, por isso que é importante ressignificar. Ah, mas nós carregamos trem de outras pessoas, gerações passadas? Carregamos sim, tá na Bíblia lá também. Para vocês não acharem, ah, a Thelma tá falando asneira. Nós carregamos, porque as nossas células têm marcações, têm memória. Então, tem pessoas que pensam, nossa, meu pai nem é tão ruim assim, mas eu não suporto o jeito dele. Mas por quê? A minha mãe tinha problemas com meu pai, a minha avó tinha problemas com o pai dela. O que eu venho trazendo nessa memória que eu não quero mais carregar, que eu quero encerrar para viver a minha vida, tá? Quando você vem para o terceiro DNA, você aprende. É uma ferramenta que você aplica, se auto-aplica, que você se reprograma, você se desconecta de coisas que você está carregando, uma carga que você nem sabe o que contém nela. E aí ela fica fazendo você viver uma vida mediana. Então você se livra disso, né, Nayane? A gente vai se livrando, se livrando. E respondendo uma pessoa que me perguntou no direct, quantas vezes a gente pode ressignificar? Você pode ressignificar todo dia, toda hora que você perceber uma coisa que está te travando. Quando você vem para o terceiro DNA, você aprende essa ferramenta, essa técnica do ressignificar. Ressignifique todas as vezes que você vê que tem necessidade. Está travando, está parando, está interferindo no processo de crescimento? Ressignifica. Ressignifica. Certo? Certo. Ótimo, ótimo que você disse. Tem os novos alunos sempre me perguntam isso, Nayane, quantas vezes eu posso ressignificar? Ou, agora eu não encontrei nada para ressignificar. Porque o nosso subconsciente ele fica querendo, tipo assim, com a mãe. Não encontrei com meu pai, com a minha mãe ainda não encontrei. Porque ele não fica às vezes querendo encontrar algo, né? A gente tem aquela coisa de querer esconder, deixa pra lá. Aí eu falei, continua assistindo. Aí eles vão assistindo, daqui a pouco, nossa, Nayane, já lembrei. Aí eles começam a lembrar. Que o nosso cérebro tem disso, né? De querer. Algumas pessoas reagem assim, né, Thelma? De querer bloquear algo que o pai, algo que a mãe fez e não tocar naquilo. E não consegue nem ter lembranças aqui no consciente, assim. Me conte uma lembrança legal da tua infância, agradável ou muito ruim. Às vezes, assim, de cara, a pessoa não consegue lembrar, né? Fica lá, Verdade. depois elas vão assistindo, vão assistindo. Então, por isso que eu falo, eu É, reprogramo sempre.
E ressignifica. tem questões também, Nayane, que as pessoas falam assim: eu não me lembro da minha infância. E por onde eu começo a me curar? Ué, pelas coisas que não estão dando certo agora? Porque, independente de você lembrar ou não, a sua vida agora está mostrando qual é a tua programação. Tá indo bem no relacionamento? Tá indo bem na sua profissão? Tudo que você põe a mão prospera? Você tem saúde? Você tem auto-amor? Ou você é carregado de medos com relação à sua saúde, com relação ao futuro da empresa, com relação ao futuro do relacionamento, é carregado de insegurança. Então, é o que você está sendo hoje que está mostrando o que foi a tua infância. Isso. Entende? A maioria das pessoas chega e fala assim, mas eu não lembro. Você fala que as coisas foram programadas na infância, eu não me lembro da minha infância. Mas a tua infância, a programação que você recebeu lá, está explícita na vida que você está tendo agora. Isso. Então, Isso. pelo problema maior que está aparecendo agora, o que está me travando? O que está te travando? Qual que é a trava tua do momento? Ah, pronto, achou. É isso que você vai ter que ressignificar. Né? Então, eu não prospero. Nossa, eu tenho medo de doença que você não tem ideia. Menina, não consigo ter saúde. É remédio em cima de remédio, o dinheiro entra por uma porta, sai por 10 janelas, 10 farmácias. Ah, então é isso que a gente vai ter que ressignificar. Isso. É essa programação que você herdou, né? Muito, a Tem gente alguma aprende pergunta? Será? isso, muito legal, porque no terceiro DNA é isso que a gente vai aprendendo. Então, no início, muitas vêm por conta de um problema, elas vêm para o terceiro DNA. Depois elas entendem que tem tantas outras coisas, porque ela resolve aquele problema, ela percebe, nossa, agora eu preciso resolver isso. Aí você já sabe, e é isso que você falou, eu acho muito importante, porque é realmente o problema maior hoje, né? No hoje, você começa por ele. E foi assim, todos, Sim, né? É assim, sim. começa por aquele tema e depois é incrível como que você vai aprendendo assim a descobrir o que que é. As outras coisas vão vindo, né? O que que você tem que resolver. Ei, Thelma, eu vou... Nayane, Nayane, só um minutinho. Com relação ao título, né? Não consegue perdoar. É sempre importante, nós todos que já temos o conhecimento do terceiro DNA, quando vemos uma pessoa em sofrimento que nos dá abertura para ajudar, conscientizar a pessoa que a falta de perdão mantém a pessoa numa energia, numa vibração negativa. Se a pessoa deu lado, deu espaço, e a gente vê a pessoa com dificuldade de perdoar, tem um espaço para ajudar, leva essa informação. Ó, com a falta de perdão, uma pessoa não consegue se conectar com abundância, saúde física, emocional e espiritual, tá? Só leva essa informação, se tiver espaço. Porque às vezes a pessoa não perdoa, mas ela também não quer te ouvir. Ela não quer saber nada de você. Aí, ó, você não pode lançar a pérola, né? Porque aí fica ruim. Tu vai ficar frustrado. Agora, toda vez que você vê uma pessoa com falta de perdão e que tá reclamando, tá te pedindo ajuda, tá falando do outro, tá falando da mágoa que ela tá carregando, tá dando espaço, então informe. Ó, fulano, sem perdão, você não tem saúde física, você não se libera dos remédios, tá? Sem perdão, os seus hormônios não se equilibram, tá bom? Sem perdão, as suas emoções não curam. Os pensamentos intrusivos não param, tá bom? Sem perdão, você não tem a saúde espiritual. E é da saúde espiritual que vem a abundância, que vem a conexão com o dinheiro e riqueza. Riqueza é espiritualidade. Você que está chegando a primeira vez aqui, talvez nunca ouviu isso, tá? Riqueza, a abundância é espiritual. Para isso, eu tenho que ter liberado o perdão. Ah, não consigo. Você não tem ideia, eu não estou falando de coisinha, não, Thelma. Eu estou falando de um abuso sofrido pelo meu pai por tantos anos. Isso, ok. A ressignificação e a reprogramação, ela te dá todo o caminho para você liberar o teu pai, para você prosperar. Para você não ficar presa no abuso, para você não ficar presa naquela situação lá. Então, eu já pego uma pior situação para ilustrar, porque aí vocês que têm situações mais amenas, né? Não, meu caso é que meu pai roubou minha esposa. Não, meu caso é que o meu pai mexeu com a minha filha. Então, são situações dolorosas que talvez você está carregando isso
E aí, isso te mantém doente, ansiosa, depressiva, obesa, inflamada, diabética, hipertensa, né, Nayane? Isso te mantém com insônia, isso te mantém com esses pensamentos, esses pesadelos. Tem pessoas que depois que entra uma mágoa, ela começa a ter pesadelo, Nayane. E tem pessoas que ficam 10 anos sem ter uma noite de sono sem pesadelo. Todas as noites tem pesadelo. Todas as noites. E o que que dá lugar para isso? A falta de perdão. Então, sem perdão, não tem como a gente conversar para a saúde física, emocional e espiritual. Para você transbordar na empresa, para você crescer, para você ser um excelente professor, para você ser um excelente psiquiatra, para você ser um excelente psicanalista, para você ser uma excelente terapeuta, tem que liberar perdão. Tem que liberar perdão. E tem um, hein, gente? Quando você vai procurar um profissional que ele carrega mágoa, que ele carrega ressentimento, você tem dificuldade para atingir um ponto de evolução e crescimento e cura. Você tem dificuldade. Você tem que colocar muito mais energia sua. Muito mais energia sua. Se aquele profissional está te entregando, ele tem uma técnica boa, mas ele tem uma energia ruim. Aí você tem que pôr muito mais energia sua para a coisa crescer, evoluir. Certo? Legal isso, legal porque eu ia dizer assim, que a pessoa que vai ajudar alguém que está numa situação dessa, né, tem que ser com muito amor, com muita compaixão, né? Porque é uma coisa assim que a forma que se você for chegar, dependendo do jeito que você chega, você fere ainda mais, a pessoa já tá ferida. Igual você falou, dá um apoio, um suporte ali. Mas é uma coisa assim que tem que ter uma direção, tem que ter muito amor no coração. Você tem que estar bem primeiro para você poder ajudar essa pessoa a perdoar também, né? Porque senão, dependendo, você pode até piorar. Dependendo da forma Porque se vai procurar um profissional para tratar uma mágoa, um rancor, e dá certo de você procurar um profissional que não curou aquilo nele, como que você vai ser ajudado? É nesse sentido que vocês têm que ficarem atentos, tá? E como saber se ele não tá? Não dá resultado. Não dá resultado. Já no primeiro contato não tem ressonância. Tem que ter ressonância com o profissional, tá? Se você sente que não deu resultado, tem pessoas que ficam insistindo no mesmo médico 2 anos, 5 anos. Deixa ele trocar o remédio, deixa isso, deixa aquilo. E não dá ressonância, gente. Com o terapeuta, também é assim. Com o psicólogo, psiquiatra, também é assim. Então, se eu não curei uma parte em mim, como que eu vou te passar a energia nesse sentido? Tá? Eu tô falando aqui principalmente das coisas espirituais, tá? Então, liberação de perdão, compaixão, tá? Então, e às vezes eu sou obesa, mas eu consigo te passar um caminho de emagrecimento, tá, Nayane? Às vezes sim. Mas se eu não perdoei, Nayane, como que eu vou te ensinar perdão? Como que eu vou te ensinar perdão? Tá? Como que eu vou ensinar liberação para essa filha, para ela liberar a mágoa do pai, se eu tenho uma mágoa com meu pai, muito profunda? Tá? Aí eu posso te passar toda uma didática, mas aí você não tem muito resultado. Ou aquilo que eu falei. Aí a pessoa pode falar, não, mas Thelma, e se eu sou uma aluna do terceiro DNA? Que você já ensinou que a gente se conecta com a centelha divina do outro. Lembra que eu falei? Você tem que empregar muita energia. Tudo bem, se você for empregar muita energia, dá. Eu já consegui extrair coisas de uma pessoa, mas a gente sente a energia da gente sendo gasta. E você tem que desviar daquela dor que está na pessoa, daquele ódio, daquele rancor. Você desvia, desvia, desvia para você chegar no que tem de bom naquela pessoa. Agora não é para qualquer um, não, viu? Você gasta muita energia. Tudo bem, dá, mas quando você tem a centelha divina, quando você está disposto, tá, a acreditar que você pode se conectar com a centelha divina do outro. Tem muita gente assim, pregando o bem, mas carregado de ódio e rancor, machucado pela vida, se sentindo magoado, negligenciado, ignorado. Aí tá pregando o bem, mas tá todo machucado, porque não sente o bem dos outros. Não sabe transmutar também, né?
Entende? Aí é aquela coisa que você vai lá na palestra da pessoa, o título era para sair, era um título de coisa boa, e você sai de lá, parece que com peso. Ou você vai naquela massagista que era para você sair de lá leve, drenada, e você sai daquela massagista pesada, dolorida. Você vai naquele terapeuta que era para você abrir o coração, tirar as cargas, entender o caminho do perdão, mas você sai de lá cheio de complexidade, mais confusão, entende? Então a gente precisa estar muito atento com essas questões. Energia, gente, energia e vibração, tá bom? Ótimo. Então, eu vou ler os comentários. Aí uma diz: eu não gostava que meu pai bebia e me relacionei justamente com uma pessoa que bebe. Você mencionou no início, né? É, a gente atrai tudo aquilo que a gente julga. E tem leis universais. E às vezes a gente pensa assim, mas puxa vida, mas que lei é essa? Eu nem sabia, eu era uma criança. Eu era uma adolescente, eu não gostava do que o meu pai fazia. É que as leis, elas são assim, ó, gente, são leis universais. E não dá para mudar para você só porque você não sabia. O ensinamento que nós temos que passar para os nossos filhos desde pequeno é não julgue. Não julgue, porque o que você julga, você atrai. Não julgue. Essa lei, ela é incontestável, tá? Então, eu não gostava do meu pai que bebia, eu não soube ter compaixão. Eu não soube colocar maior a gratidão pela vida, pelo alimento. Eu não soube. Então, essas coisas ficaram pequenas diante da minha raiva, do meu asco, do meu nojo por ele beber. A minha vergonha por ser filha de um alcoólatra foi maior do que o meu orgulho pela vida desse homem que me deu a vida. Então, o que eu vou ter que fazer durante o processo da minha evolução? Eu vou ter que atrair um bêbado, um homem que bebe, para trabalhar esse amor e essa compaixão. Se não trabalhar com o primeiro, você vai atrair um segundo. Não que você vai casar de novo, mas você pode ter um filho que também beba. Aí você teve um pai, um marido e um filho. Quando você desperta para isso, libera perdão, entende, ressignifica, você vai liberando essas situações da sua vida, você vai tirando isso da sua vida. Agora leva isso para as outras áreas, tá? Aquilo que você não gosta na mãe, aquilo que você julgou demais na vida da mãe, aquilo que você julgou demais na vida do pai, aquela outra situação, tá? Quando você desperta, ou quando você vem para terapia, você vê que você está fazendo igual, que você está repetindo. Né, Nayane? Uhum. Às vezes de forma diferente, mas você faz, você coloca no teu filho o mesmo sentimento que você teve de quando você julgou a tua mãe, quando você julgou o teu pai, mas de uma forma diferente. Mas no final é o mesmo sentimento, é a mesma coisa que você está gerando no teu filho. É algo assim. Ai, é maravilhoso esses conhecimentos. Eu vou ler mais um comentário. A Susan diz: na questão de honrar os pais, como funciona quando um deles for adotado ou vem pequeno de outro relacionamento? Sobre Para honrar os honrar pais. os pais. Tá, quando um é adotado ou vem de outro relacionamento. Sempre nós ensinamos a criança a honrar a pessoa que está fazendo o papel ali, né? Então, se vem, a mãe casou com um homem e ela trouxe uma criança de outro pai, esse homem agora está honrando como pai, então eu ensino essa criança a honrá-lo. Ser grata pelo sustento, pela casa, pelo calor, pela proteção, tá? Então eu ensino esse meu filho que eu estou trazendo de outro relacionamento a honrar esse homem como pai. E em muitos relacionamentos isso dá muito certo. Quando esse homem está disposto a desempenhar o papel de pai, e eu ensino o meu filho a honrá-lo como pai. Inclusive, na idade de modelar o homem como pai, o menino de 7 a 13 anos, ele modela aquele padrasto como pai e dá muito certo na vida. Tem muitos casos assim, Nayane, né? De pessoas que respeitam o padrasto ou a madrasta como mãe e tem um tratamento bom e dá muito certo na vida. Então, honra aquela pessoa pelo amor, pelo carinho, pelo alimento, pela segurança, pela proteção e se transformam em grandes pessoas na vida. Aí depois é aquele idoso que vai ser acolhido pelo filho adotivo. Já viu a história? Tem muito. Aham, É aham. aquela idosa
que cada filho saiu para fazer o que tinha que fazer na vida, seguir a vida, mas aquele adotivo ou aquele que veio de fora é o que honra. Eu atendi um casal, uma história bem diferente, sabe? Uma mulher trouxe um menino de 13 anos, ele estava com muito problema na adolescência, trouxe ele para terapia. E aí, lá no meio da sessão, que ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, mas ele não é seu filho? Ele te chama de mãe? Ele não é seu filho? Você adotou? Ela disse assim, bom, ele é filho do meu marido, não é meu filho. Meu marido teve um relacionamento extraconjugal, confessou, eu administrei, dei conta de perdoar, e aí depois ele voltou para mim novamente falando que a mãe não queria criança. Se o meu coração abria para adotar. Ela falou assim, então eu aceitei. Eu adotei o filho do meu marido, que ele teve com outra mulher. Eu falei, e aí? E aí? Ela falou assim, em termos de relacionamento, eu comecei a ter um relacionamento como nunca tive antes com meu marido. Ele mudou o olhar para comigo e nosso relacionamento melhorou muito. E foi muito bom, eu criei esse filho aqui como meu. Ela falou, independente dos outros que eu tenho, esse é um meu, eu tenho muito apego. Trouxe ele aqui porque eu quero o bem dele, porque eu quero que ele se dê tão bem quanto os meus filhos estão se dando bem, estudando, fazendo faculdade. As lágrimas começaram a correr no adolescente. As lágrimas começaram a sair, sabe? Ele ouvindo aquilo. Ela falando, eu amo ele, eu quero o bem dele. Não é à toa que eu cuido dele desde a primeira semana de vida. É para ver ele um homem de valor, de caráter. Menina, contou tudo assim na frente do menino. E o resultado foi maravilhoso, foi excelente. Para o menino parar, sabe? Para conter a crise de raiva. E, na verdade, tinha que ressignificar a falta da mãe, né? Teve o abandono da mãe. É isso que eu pensei, aham. Teve o abandono da mãe, então ele não se conectava com a vida. Mesmo aquela mãe acolhendo, amando, a ação dela curou o relacionamento dela. E aí, quando ela veio para a terapia, ela descobriu que o que precisava acontecer com aquele garoto, adolescente, era a cura interna dele com a mãe. Sim. O fato da mãe ter liberado ele com 3 dias de vida fazia muito mal para ele. A mãe ter deixado ele. Menina, ressignificou essa questão e até onde eu sei, tá indo tudo muito bem até hoje. Isso já tem uns 5, 6 anos, tá? Ele já deve estar agora quase 20 anos e teve um resultado maravilhoso. Porque Nossa, todos nós que carregamos dor da rejeição, Nayane, nós não conseguimos nos amar. Nós somos exato. maus para nós mesmos, né? Se Sim. alguém nos rejeitou, aí a gente carrega essa dor, a gente não consegue se amar. Então, quando eu não me amo, eu sou áspero, eu sou bravo comigo, eu sou bravo com os outros. Então, quando a gente ressignifica essa questão da rejeição, e todos nós temos ferida de rejeição, maior ou menor. Quando nasceu a irmãzinha, né? Ou quando nós chegamos que o papai estranhou o amor da mãe com a gente e deu aquela afastada. Todos nós temos uma ferida de rejeição, não é só abandono, só ser largado pelo pai e pela mãe. Não, dentro de casa. Quando Eu nasce o tive, segundo, quando nasce o terceiro, né, Nayane? e Você muito teve? para mim foi muito difícil para mim lidar com isso, porque eu não conseguia acreditar que eu tinha isso. Como assim? Tão presente eu ter. Mas era lá da infância, criancinha, a percepção que eu tive. E eu tive que curar. E eu ainda trabalho com isso até hoje, Thelma. Trabalho isso. É muito importante você falar, Nayane, porque tem coisas da infância que elas às vezes são mais profundas e a gente vai trabalhar a vida toda. E à medida que a gente trabalha elas de um jeito que a gente alcança mais cura, a gente dá salto de evolução. Aham. Tem pessoas que dão um salto com 25 anos, depois dá outro salto com 28 anos, outros com 35. Aí você fala, nossa, que evolução, concluí essa faculdade, nossa, abriu essa empresa. Conforme a gente vai curando essas coisas dentro da gente, a gente vai se empoderando para a vida. Mas essa rejeição todo mundo tem, em maior ou menor grau. Todo mundo tem. No caso, esse tempo eu atendi uma pessoa que não tinha auto-amor e com sobrepeso, e vai na infância e não achava dentro de casa, não, porque meu pai, minha mãe, isso. Sabe onde que era a rejeição? A avó não gostava. A avó não gostava dela.
A avó gostava dos primeiros netos, mas não conseguia ter o mesmo afeto por ela. Então a avó convidava todo mundo para posar lá no final de semana, mas não convidava ela. Uhum. A avó marcava viagem com os outros primos, no caso, né? Mas não chamava ela. Sempre dava uma desculpa, então ela sofreu uma grande rejeição pela avó. A avó paterna. A avó paterna não incluía ela. Aí a mãe disfarçava, a vovó esqueceu, e ela lembra de chorar, chorar, chorar. De ver que a vovó comprou o brinquedo para os outros e falar: ai, o seu vai chegar semana que vem. Não tinha. Eu vou pedir para você. E chegava uma coisa diferente. Ela queria Uhum. ganhar igual as primas e chegava diferente, sabe? Então era isso que tinha que ser curado nela. A rejeição por aquela pessoa que era tão importante, sabe? Ou que ela via tratando as primas de um jeito tão diferente. Então todos nós temos ferida de rejeição. E quando nós carregamos a ferida de rejeição, nós temos dúvidas sobre o nosso potencial. Nós não Uhum. acreditamos muito na nossa capacidade, no nosso poder. É muito importante, tá, gente? Trabalhar isso, porque como que faz, de forma geral? Quando você vem para o terceiro DNA, você aprende a ressignificar a sua infância. Ressignifica todos os sentimentos que você carrega sobre você, sobre sua existência, sobre o seu valor, sobre o seu potencial, sobre o seu merecimento, sobre sua capacidade, sobre o seu pertencimento, tá? Porque e tem gente, Nayane, que não tem honra em pertencer em tal família. Fadada ao fracasso. Não tem honra alguma em pertencer àquela família de jagunços. Não tem honra alguma em pertencer àquela família que tem tanta prostituta. Não tenho honra nenhuma, Thelma, em pertencer à família daquele homem que abusou de tanta gente. E aí você vem para o terceiro DNA e você aprende como transmutar isso. Tem uma maldição que segura você enquanto você não consegue sentir honra de pertencer aonde você pertence. Exato. Todos os que estão aqui, que já estão no terceiro DNA, já entenderam esse processo. Para muitos, o que eu estou falando aqui não fecha, né? É, Como ter honra como ter honra de uma coisa feia? Como ter honra de uma coisa que machucou? Como ter honra de uma coisa que é vergonhosa? Mas você aprende esse segredo no terceiro DNA. E tem é lei universal. Não tem como você driblar isso aqui. Ou você aprende o caminho de ter honra e gratidão pelo local que você nasceu, ou você não prospera de verdade, não se conecta com a abundância de verdade, tá? Então, o perdão vem a partir do momento que você tem consciência. Fica leve para você liberar perdão para qualquer situação. Pensa, qual é a situação que te afasta dos milhões? Qual é a situação que te afasta daquele corpo saudável, malhado com 60 anos? Qual é a situação que te afasta daquele sono tranquilo, daquela noite de sono gostosa? Qual é a situação que te afasta, que precisa liberar perdão para esse fígado voltar a funcionar? Para esses ossos pararem de esfarelar? Para você parar de gastar tanto, com tanta cirurgia, com tanta coisa? Qual que é a situação? Entende? Aí parece que é uma situação muito grande. Nossa, é uma situação negra essa situação do passado. Ah, é? Então você permite que ela fique entre você e sua saúde? Entre você e a abundância? Entre você e a prosperidade? Entre você e o crescimento? Terceiro DNA, ele te dá o passo a passo para você tirar isso aqui, ó, da frente, para você se conectar com o sucesso. isso Tem mesmo. como. Tem como. Nayane, é bom falar isso aqui, porque tem pessoas que elas têm uma marca dessa tão grande, que elas não vê como tirar. Elas sabem já que é essa marca, esse acontecimento que afasta elas. Mas Ah, elas não sabem como tirar. Porque elas deitam e acordam com aquilo na mente. Tem trauma. As pessoas comentam comigo quando vêm para ressignificar, Nayane. Elas comentam assim: tem 30 anos que eu deito e acordo com isso na minha mente. Depois que ela fez isso comigo, depois que ele fez isso comigo, nunca mais eu consegui me libertar. Não tem um dia na minha vida que eu não me lembro. Entende? Então, isso é o que afasta você da prosperidade, você do crescimento,
conhecimento, você dá cura. É isso que afasta. E aí tem um caminho, né? Tem um caminho que... Daiane, hoje que você está bem experiente no terceiro DNA, você consegue afirmar que é possível se livrar de toda e qualquer negatividade? É possível como eu me livro delas. Eu me livro de toda negatividade. É muito. Na verdade, a gente fica tão treinado que sempre quando vem, a gente já percebe e já reprograma, já tira aquilo. E as coisas feias do passado? E as coisas negras do passado? E as dores? É possível? Completamente possível. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, outras não. Outras já têm um pouco mais de facilidade, né? Já consegue, não, eu quero, eu vou. Mas tem gente que vem tão ferida, que às vezes ela demora um pouquinho mais. Mas elas conseguem, né? Todas conseguem. É. Todas que O eu caminho, isso, e o caminho existe, né? E tem conheço, ferramentas para isso. E aí, quando você tem o conhecimento, aí tudo se torna possível. tudo. Sem o conhecimento, não dá. Com o conhecimento, aí você dá o passo e tudo se abre. Tudo se torna possível, tudo é possível. Você é um tudo. ser poderoso, você é um ser espiritual, tá? Você tem capacidade em você para transmutar. Transmutar é trocar toda dor por poder. Tá? Quanto pior o teu passado, quanto pior a sua história, quanto pior a sua família, maior é o poder que está dentro de você. Maior é a capacidade. Está aí. Você pode estar hoje sentado em cima de todo o poder e pedindo dinheiro na praça. Porque a pessoa só consegue olhar para a dor, para a falta, para o que faltou, para o que machucou, para o que for feio. Então, isso joga a pessoa na sarjeta. E a pessoa não sabe que está sentada em cima de um mar, de um oceano de poder. E descobre quando vem para o terceiro DNA. Vai Sim. descobrindo isso tudo passo a passo, né? Ei, vamos ajudar a Cláudia um pouco com aquela questão dela? Você lembra qual foi a pergunta dela? Sim. Vamos Vamos sim. ajudar? Porque daí, se ela não tiver nessa aula, a gente já avisa ela, ela vem para a aula, né? Mais do meio para o Não, final. A ela- questão dela, tenta lembrar, eu, Nayane, qual que é a questão da Cláudia, que é a aluna do terceiro DNA? eu vou ler aqui para você, que eu te enviei ontem a mensagem dela. Aqui, ó. Ela falou assim: é que eu tô tendo um problema com o meu filho de 8 anos. Na escola, ele não faz nada. Já troquei de horário, de turma, já deixei de castigo, já bati, conversei, prometi presentes e não vai. Hoje fui na escola, ele está com 0 em todas as matérias. Porém, ele sabe ler, escrever, até a tabuada ele sabe, mas o pouco que ele aprendeu foi só ouvindo a professora. Os cadernos dele não tem uma palavra escrita. Você vê que ele é inteligente, né? Ele sabe as coisas, mas o caderno dele não tem nada escrito no caderno e ele ainda sabe muita coisa. Ela falou: ele já está praticamente reprovado. Não sei o que faço mais. Gostaria desse assunto para a live, né? Como uma resposta, porque ela é aluna do terceiro DNA. E ela, inclusive, é uma pessoa que passou por uma situação, né, Thelma? Muito. Ela Sim. tem uma vida sofrida, assim. Ela tem É, um grande potencial, Thelma. ela tem ela tem um grande potencial e ela teve um desafio muito grande da vida. É importante agora para todos que estão aqui nessa aula entender o contexto um pouquinho mais profundo, né? Ela perdeu um filho tempos atrás por suicídio. O filho dela cometeu suicídio, o filho mais velho. Então, esse menino mais novo, ele tem essa energia sobre ele, essa revolta. Um irmão mais velho cometeu suicídio e de uma forma bem, assim, foi bem marcante, né? Foi na frente da casa, foi no lugar exposto. E aí isso impacta a família. A energia do suicídio também impacta os mais novos. E é importante agora, o meu conselho para ela, como terapeuta, é vá contra, vai de encontro à alma desse menino, contra os conselhos, contra os achismos. Agora, é acolher, não forçar, não bater para estudar.
acolher a alma desse menino, acolher ele por um tempo. Sabe, eu já dei conselhos terapêuticos, caminhos terapêuticos, e que deram muito resultado. Foi assim, ó, você não consegue obrigar essa pessoa a estudar. Acolhe, deixa essa pessoa descansar em casa. Deixa essa pessoa não tá dando resultado, acolhe, fica em casa um pouco. Começa a elogiar, começa a dar amor, começa a carregar com você, põe do teu lado, você vai despertar coisas maravilhosas dentro desse ser. Então, às vezes, o que pode ser feito não quer, não está escrevendo, não está fazendo nada, está sofrendo bullying na escola, está sofrendo pressão, está apanhando em casa. Não resolveu. Vai bater mais? Vai oprimir mais? Vai ameaçar mais? Levar para tomar remédio? Já descartou, né? Porque ele é inteligente. Ele sabe mesmo sem escrever. Ele está com bloqueio emocional. Então, se agora ela acolher ele sem julgar por um tempo, acolha, acolha, dá o colo, não julga. É a forma mais rápida que tem para resgatar essa criança. Conexão, nós somos seres emocionais e espirituais. Conexão de emoção, acolhimento, filho. Eu sei que você é inteligente. Eu sei que você é capaz. 1 ano, 2 anos fora da escola nunca vai poder ofuscar todo o poder que você tem para crescer, para ser uma pessoa, um homem fantástico, poderoso na Terra. Tá tudo bem. Ai, Thelma, mas os meios hoje não permite. Se não for para a escola, vai vir não sei quem em casa, vai vir não sei quem. Essa parte você resolve como adulta. Adulta, mãe. Você vai resolvendo essa parte aí. Mas agora, de primeira instância, acolha. Deixa em casa um pouco, carrega com você um pouco. Olha, ele quer ser visto. O que aconteceu com o outro do suicídio? Será que ele não foi visto? Será que ele gritou? Será que ele emperriou? Será que ele fez protestos para se conectar e ninguém se conectou com ele? Quando o menino começa a travar em casa, Nayane, ou não quer comer, ou come demais, ou não quer estudar, ou fica muito nisso, ou fica muito naquilo, é a alma clamando por conexão. Se conectar com outro ser assim, requer tempo, tem que parar, gente. Você tem que parar um pouco, né? Não, não dá para parar. Como que eu vou me conectar? Coloca no carro e leva com você. Nossa, Eu já vi o pai fazendo jardim com a criancinha de 10 anos do lado. Foi o melhor jeito que ele achou para acolher aquela criança. E elogiando. E olha, no final do dia vai ter R$ 10 para ir comprar coisas boas para ele. E orientando, e essa criança ia comprar coisas boas, fazendo bem para a saúde. E foi ali um tempo, 20 dias, 25 dias, com aquela criança fazendo jardim junto com o pai, rindo, carregando as coisas. Alguém que olha de fora, não, vai ser processado, tá levando o menor, a exploração de menor. Não, acolhimento e conexão. Lá na escola, do jeito que estava com bullying, ia ir para um outro extremo. Às vezes a gente precisa de um pouco de conexão. Para de cobrar, tá cobrando. Já viu que o menino é inteligente? Aprende, não tá querendo escrever? Tem um clamor dentro dele. Ele tá sofrendo emocionalmente, ele tá querendo conexão. É um protesto. E aí, ela já é aluna do terceiro DNA. Então, é Cláudia, né, o nome dela? ela veio, Aplica aquela. Oi? ela veio por uma dor do filho, ela conseguiu melhorar, retomar a vida dela, só que agora ela está enfrentando um outro desafio. E temos depoimento dela, ela é Ela uma dessas. encontrou o terceiro DNA quando ela estava na dor do luto, né? Culto. Na dor do luto, nessas chamadas que eu faço para abrir turma, ela viu eu falando de luto, ela veio, encontrou o terceiro DNA, ressignificou a dor do luto, voltou a atuar e trabalhar, está tocando a vida dela, que ela é uma terapeuta, ela é muito boa, uma profissional muito boa, uma terapeuta. E aí ela venceu a dor do luto, está trabalhando a dor do luto, né? E agora está tendo problemas com o outro filhinho, ou a criança. Então, o caminho agora, acolhe essa criança, acolhe ele, dá amor para ele. Eu ia falar uma outra coisa, já vai vir na minha mente, era uma colocação bem importante sobre esse assunto. Já vai vir, eu creio que vai voltar para minha mente para mim dar o complemento para essa situação aqui, tá? Mas a criança, quando ela está fazendo esses tipos de pausa na vida, que não dá rendimento, que não parece que é enfrentamento,
Parece que você pode ameaçar, pode bater, que não dá resultado. Ela está clamando por conexão, conexão de alma. Quando você se conecta com a alma, o teu filho não pode ser julgado, é isso que eu ia falar. Você não é bom, você não é esforçado, porque você não está estudando. Você não é obediente, porque você não está estudando. Você está me causando sofrimento, você está me fazendo sofrer. Então, eu estou colocando muitas coisas na identidade desse menino. Eu não posso colocar na identidade desse menino o que está acontecendo com ele, a dor do momento. Filho, você é tão inteligente. Eu sei da sua capacidade. Você é muito inteligente, você é amoroso, você é um bom filho. E tá tudo bem esse momento que você está passando. Isso vai acabar, tá? Vai passar e você vai voltar. Você vai voltar a fazer suas atividades daqui a um tempo, tá tudo bem. Mas, ó, eu tô conscientizando o meu filho, a identidade dele tá preservada. Você é inteligente, você é um bom filho. Você é um menino com coração bondoso, você é generoso. Para isso eu tenho que ter inteligência emocional e espiritual, Nayane, senão eu não consigo, né? Porque o que, que a gente fala de cara? O que, que a gente vê a mãe falando de cara? Teimoso! Você tá me passando uma vergonha, menino. Ô, tristeza! Onde foi que eu errei? Tô comprando bolsa boa, tô comprando material bom, você só me faz raiva, menino. Você só rende vergonha na minha vida. Então eu tô colocando o quê? Você é causador de vergonha, você é causador de raiva, você é fracassado, você é burro, você é um problema na minha vida. Então, se isso for para a identidade, ô mãezinha, você vai carregar sofrimento muitos anos. Não pode para a identidade dele. Se for para a identidade dele, ele se caracteriza como: eu sou causador de problema, eu sou travado e trava a vida das pessoas, eu sou burro, eu sou incapaz. E o que, que acontece se eu carregar muito esses sentimentos? Eu sou burro, eu sou problema, eu sou incapaz, eu sou causador de tristeza. Eu posso querer tirar minha vida também, porque eu não tenho valor. Se isso for para minha identidade, mãezinha, eu não encontro valor dentro de mim, então por que, que eu vou querer viver? Mãezinha, o comportamento dessa criança está retratando a dor da alma e um ciclo que precisa ser quebrado com acolhimento, amor, segurança, proteção, sem levar as ações dessa criança para a identidade dela agora. Não deixe essas ações ir para a identidade. É as ações de uma criança triste, revoltada pelo suicídio do irmão, triste, revoltada pela separação dos pais, a ausência do pai. É o comportamento de revolta de uma criança, querendo acolhimento, querendo prova de pertencimento, querendo se sentir amada. Quando eu te provoco muito, mamãe, quando eu teimo com você, quando eu grito, quando eu roubo uma coisa que você me ensinou a não roubar, quando eu quebro uma coisa que você me ensinou a não quebrar, quando eu começo a fazer muito isso, mãe, eu tô querendo uma prova mais concreta de que eu sou amado, de que eu tenho valor para você. Então eu vou te provocar, tá? Papai, eu tô querendo uma prova mais forte de que eu sou amado, que eu pertenço a essa família. Então eu vou dar trabalho. Eu vou querer usar só coisa preta, eu vou pintar tudo de preto, eu vou aparecer com os trem errado no cabelo, eu vou fazer algumas vergonhas. Vocês me amam de verdade? Então o amor de vocês tem que ser o suficiente para me conectar com o que tem de bom dentro de mim, além do que eu estou fazendo de mal. Você me ama de verdade, mamãe Nayane? Então, teu amor tem que ser suficiente para me conectar com o que tem de bom dentro de mim. Você consegue, mamãe Nayane, olhar o bem que tem dentro de mim, lá dentro, apesar do que eu estou fazendo de feio? Você consegue, mamãe? Se você, mamãe Nayane, consegue se conectar com o bem que tem dentro de mim, apesar do que eu estou fazendo de feio, você me ganhou. Você interrompeu o ciclo de maldição familiar. Você me ganhou. Você não está me julgando, mãe, porque eu roubei. Você não está me julgando, mãe, porque eu menti. Porque eu fiz uma coisa feia, porque eu estou indo mal na escola temporariamente. Você não está me julgando, você está se conectando com o que tem de bom. Você olha nos meus olhos e fala: Thelma, você é uma boa menina. Você não tem ideia
do quanto você é valiosa, do quanto a tua alma é bondosa e generosa. Isso vai passar. Talvez no final do ano, talvez o ano que vem, você volta querendo estudar. Tá tudo bem agora, Thelma, você não querer. Agora, como que a gente tem capacidade de fazer isso? Por isso que é importante a gente vender, passar conhecimento. Eu, quando mais nova, uma terapeuta, Thelma, 22 anos atrás, eu não tinha essa bagagem para ensinar isso. Porque eu estava lá numa luta danada com os meus adolescentes que não queriam estudar, e ameaça, e chegando o trem, né, aqui chama juizado de menores, não tem outro negócio aqui, conselho tutelar. Conselho tutelar. Vai, ó, a escola falando, o conselho tutelar vai na tua casa se a sua filha não voltar para a escola. Uhum. Já tem 15 dias que a sua filha não vem. E eu não sabia como lidar e não sabia. Hoje eu tenho experiência. Hoje eu tenho experiência porque eu tive que aprender a lidar com aquela situação e eu venho lidando com situações de famílias assim agora, né, há 20 anos. Então hoje eu tenho experiência para passar. A importância de você pegar conhecimento de outra pessoa é que você economiza teu couro. Você economiza sofrimento, né? Você economiza teu couro. Você fala, bom, eu vou analisar. Se ela tá falando isso, tá dando certo e deu certo. Se ela estava sofrendo muito, quando ela mudou, amenizou. Se ela está usando esse conhecimento para outras pessoas, está melhorando a vivência das pessoas, está evoluindo as famílias, está facilitando a prosperidade, a abundância, a saúde das famílias. Então, que tal dar uma chance, né? É muito importante isso. Sobre Oi. Então, você falou esses dias atrás, numa live sobre conexão. A gente olhar para os nossos filhos, mesmo que você não tem muito tempo, ela falou, mas tire alguns momentos do dia e olhe nos olhos do seu filho. E você falou para a gente olhar até aqui nessa região. Gente, isso aqui, ó, conteúdo que ela tá dando aqui de graça. Meu Deus, eu sou aluna do terceiro DNA e eu não tinha ainda. E daí você complementou, mas aí com o conhecimento que eu tenho em terceiro DNA, a cabeça fica assim, né? Tudo vai ligando. Aí a Thelma vem aqui e fala pra gente olhar nessa região aqui dos nossos filhos, olhar profundamente, que é assim que a gente se conecta. E eu comecei a fazer isso com meu filho, por quê? Porque eu me cobro por não ter muito tempo com ele. É uma coisa, cobrança minha, que é uma dor minha, que eu sei que é uma carência minha, e eu acabo, eu também, eu tenho que estar me controlando, me prestando atenção nisso, né? E beleza, eu falei assim, eu vou começar a fazer isso com o Jonathan, por amor mesmo, pra ele se conectar a mim. Aí eu comecei todo dia a separar um tempo, eu olho muito, sempre quando eu converso com ele, eu olho nos olhos dele, já sempre fiz isso, mas agora eu fico analisando ele aqui, aí ele tá falando comigo, eu fico olhando, cheio de amor, me conectando com ele. Ele tinha dificuldade, quem acompanha nós aqui já sabe, eu acho que eu já comentei isso aqui também, que ele não queria ir pra escola, chega no dia de ir pra escola, aconteceu algumas situações, ele não tava querendo ir pra escola, e é aquela luta. Engraçado que depois que eu comecei a ter esses momentos de conexão mais profundo com ele e acolher ele, teve um dia que o primo dele daí ficou doente, não pôde ir na escola. E daí ele ainda vai quando esse priminho dele vai. Aí ele começou a querer, mamãe, eu acho que eu tô ficando com febre. Não vou poder ir pra escola. Porque o primo dele é o porto seguro dele na escola. Ele começou a estudar lá por conta disso. Aí eu peguei e falei assim, meu filho, você não precisa de ficar doente para faltar na escola, não, meu amor. Eu conversei com ele. Vem cá com a mamãe. Quer saber? Hoje eu não vou deixar você ir, mas você não precisa de ficar doente. Não precisa de ficar doente, tá? Tá tudo bem. Tá, mas ele começou mesmo a querer tossir, ele começou mesmo a querer ficar doente. E ainda me falou, acho que eu tô ficando doente também. Aí eu falei, não tá não, meu filho, não precisa disso. Você pode ficar em casa e saudável, tá tudo bem. Hoje a mamãe vai deixar. Incrível! A tua postura é incrível, a tua postura foi incrível. Porque as crianças adoecem, sim, adoecem para não ir para a escola, adoecem para o pai parar de brigar, adoecem para os pais não se separarem. As crianças adoecem, sim, adoecem para receber visita do pai, para receber visita da mãe quando está com saudade, adoece para poder visitar a avó. Nossa, Nayane, parabéns. Parabéns para você, viu, que teve essa percepção. Acolher a ansiedade dele e a insegurança e conscientizar ele, não precisa adoecer. Você passou um poder para ele ali que ele já está entendendo. Peraí, eu posso escolher se eu adoeço ou não? Sabe, você está programando as células dele. Eu Isso. posso escolher se eu adoeço ou não. É, uma... Ô, Nayane. E quando eu acolhi
acolhi ele no sentido de falar, não, meu filho, tá tudo bem, hoje você pode ficar, porque eu sei que ele tava com essa dificuldade, porque o primo dele não ia. E ele passou por situações com outros coleguinhas que hoje eu sei, né, eu conversando com ele. Por quê, gente? Porque eu sou no terceiro DNA, então a gente fica muito atento aos comportamentos dos nossos filhos, a gente fica atenta. Aí eu conversei com ele, descobri o que aconteceu, e daí você acredita que depois disso, Thelma, ele começou a ir pra escola bem, e o amiguinho que implicava com ele agora se tornou amiguinho dele. Perfeito. Dele depois do meu acolhimento com ele, de atenção. Parece que ele não se sentia atenção. Por eu trabalhar muito também, ele queria atenção, queria ser anotado. Aí chega às vezes na escola, o amiguinho que ele tanto queria que fosse amiguinho dele, faz uma sacanagem com ele. Aí ele não entende de valor dele. Uma criança de 5 anos, eu tenho que trabalhar já alto valor nele. Aí eu, como mãe, tenho que mostrar isso, ativar a identidade dele já de pequenininho. Pra Isso, perfeito. se sentiu assim, acolhido. Minha mãe me ama, minha mãe me entendeu. Ela permitiu, não é fazer o que quer. Tem dia que ele fala, não quero ir, daí eu converso, olha, hoje você. Gente, é tudo, é um equilíbrio, mas tem momentos que você tem que parar para observar. Porque eu conheço muito bem meu filho, porque eu tenho esse conhecimento e eu avalio as situações. Eu sei quando é um dengo, eu sei quando eu tô não querendo ter paciência com ele por conta da minha criança ferida. Porque tem momento que a gente não tem paciência com nossos filhos por conta da nossa própria criança ferida. Isso. Aí a gente age com ignorância, age com braveza, porque agiram assim com a gente. Aí você vai ver, opa, eu tô replicando minha criança ferida, achando assim que eu tenho que fazer assim também, porque fizeram assim comigo. Existe Verdade. um outro, né, de fazer sem ser agressivo. E Vamos tem gente que passa mal, que não sabe lidar com uma evolução do filho, porque não souberam lidar com ela quando criança. Eu não vou deixar passar isso, e a pessoa, de forma instintiva, bate e agride a criança, não pode deixar passar, porque não deixaram passar quando ela fez. é, Quando ela, às vezes a pessoa fala, nossa, mas nem é tão grave, por que que você bateu na tua criança? Aí a pessoa, se for parar para explicar, a pessoa não sabe explicar. É um não. instinto. Aí quando vai ver na terapia, é porque antes não era permitido. Se ela fizesse menos que aquilo, ela levava um tapa na orelha. Aí quando a criança faz uma coisa que não é tão grave, mas ela tem uma criança ferida dentro dela, então ela bate no filho. O filho não pode fazer, porque não foi permitido para ela fazer. Agora, aí ela vem para terapia e ela entende que ela tinha, às vezes, uma mãe depressiva, ela tinha um pai agitado, um pai com transtorno de comportamento. Ontem eu atendi um homem, o desespero dele é porque ele está chegando nos 50 anos, tem uma profissão boa e não prospera. Põe a mão em muito dinheiro, põe a mão em muito dinheiro e o dinheiro não para na mão dele. E esse é o desespero que trouxe ele. Tem umas 50 anos, o dinheiro não para na minha mão, minha profissão é boa, meu trabalho é bom e eu estou em desespero. E aí, falando um pouco mais sobre ele começou a relatar, Nayane, sobre o comportamento dele, extremamente nervoso, agressivo, e ele falou assim: eu perco totalmente o equilíbrio se uma pessoa discordar de mim. Ah, E nós começamos a trabalhar os possíveis motivos dele ser tão bom profissional e não prosperar. aham. E aí fui perguntando sobre a natureza dele. Ele começou a falar sobre ele. E ele disse assim, ó, eu me descontrolo totalmente se alguém discordar de mim. Eu falei, mas isso é fora, no emprego? Não, na minha família também. Eu nunca tolerei. Aí, por que eu tô falando disso? Da criança, que não pode fazer nada. Ele falou, nunca tolerei os meus filhos discordar de mim, nem quando eu era pequeno. Tudo. Agora, uma criança não tem maturidade. Então, discordava, apanhava. Discordava, apanhava. A esposa discordou, entende? Qualquer pessoa falou no trânsito, eu fico cego se alguém buzinar para mim. Eu não vejo mais sinal, não vejo mais nada. Já me meti em acidentes por causa disso. Tá, e aí? Por que ele chegou? Porque ele não consegue prosperar. Por que ele não consegue prosperar? Porque ele não sabe lidar com pessoas. Por que ele não sabe lidar com pessoas? Porque não souberam lidar com ele. Ele nasceu numa família de 10, escassa, escassa, aonde um pai não cumpria com a obrigação e uma mãe totalmente estressada, com 10 filhos sem comida, sem nada. Então, esse menino não aprendeu a lidar com gente. É um bom profissional e chegou agora aos 50 anos
para conseguir se livrar da escassez e das doenças. Ou 45, 50, as doenças chegando, viu, gente? As doenças chegando. Para quem? Para quem tem dor emocional, para quem tem mágoa, para quem tem dificuldade de lidar com gente, para quem tem baixa empatia, para quem para quem tem ausência de consciência. A doença chega com tudo. E aí tem as piadinhas, tem as conversinhas que já fala, né? Chegou agora é a idade do condor, né? Do condor. Do É, côndor, do condor. E aí as pessoas vão absorvendo isso também. Então, tem como envelhecer sem dor, tem como envelhecer com massa muscular, definição, crescimento, memória cada vez melhor, abundância, prosperidade. Mas como tudo isso envelhecendo? Porque quando você passa dos 45, você entra na melhor idade. É tudo ao contrário do que você ouve, tá? Você entra na melhor idade. Como que você consegue entrar na melhor idade depois dos 45 se você ressignificar a tua infância? Porque ela vai bater doído agora, depois dos 45. Judiou muito até os 45, mas vai bater doído em você, a programação da infância vai bater doído em você agora, depois dos 45, é. tá? Tá ficando com dor, tá vendo o dinheiro embora com remédio, cirurgia, tá vendo o casamento ir, ó, libido sexual, dificuldade de relacionamento, cadê o dinheiro? Tá olhando para frente, daqui a pouco tô com 60, o que que eu vou fazer da minha vida? Então, a infância, a programação que você recebeu na infância, vai bater doído agora, depois dos 45. Como mudar essa perspectiva de vida? Reprogramando, ressignificando. Deixa eu só eu ler uma coisa aqui antes da gente encerrar. Ah, Aqui tá, tá Chocolita Oficial. Meu filho tem 4 anos e do nada ele começou a não querer ir para a escola. Não quer estar, brincar com outras crianças. E conversando com ele, ele me disse que os amiguinhos não ficam com ele, porque ele é feio. Porque ele é feio. Não sei de onde ele tirou isso. aham. Não sei de onde ele tirou isso, porque nunca dissemos isso para ele. Ele é muito novinho para achar isso. Olha, aqui tem uma questão a ser trabalhada. Eu acredito que ela é a mãe, né? Ela falou, meu filho, quando a criança se acha feia, às vezes foi uma brincadeira. Uma outra criancinha falou, você é feio, não vai brincar aqui não. Sai daqui, nós não queremos você porque você é feio ou porque você é feia. E aí tem que ter toda um acolhimento da mãe, uma conscientização, tá? Para essa criança recobrar a autoestima, certo? Tem que ver se é o primeiro filho, se o pai não sofreu preconceito, se o pai não carregou por muito tempo, essa sensação e percepção de ser feio, de ser inferior, tá? Se ele honra o pai, se ele honra a mãe, e o que ele está trazendo das gerações passadas, Nossa, tá? Thelma. Isso aí é tão sério para você ver. O meu filho, eu sou mais clarinha, mas meu filho é moreno, né? Você já viu, ele é moreninho. E a minha irmã também é morena, ela é bem morena. E um dia o Jonathan saiu da escola, foi lá pra casa dela, né? Porque os meninos estão juntos, esse dia eles se juntaram lá. Aí ele falou assim, e os meninos da minha irmã, ela é morena, mas os meninos são branquinhos, puxou pro pai, né? Falo que eu e minha irmã só serve pra incubar, os meninos saem a cara dos pais. E daí o meu filho falou assim, eu vou beber bastante água pra ficar bem claro, igual o Pedro, que é branco. Aí a Nayara na hora olhou assim e falou assim, como assim, Jonathan? Por quê dele? Porque eu não gosto da minha cor, eu queria ser branco igual o Pedro e o João. Aí a Nayara falou assim, mas sua cor é linda, olha, é igual a minha. Aí ele falou assim, mas crianças, falou que o marrom, ele fala que ele não gosta que a cor dele é marrom, porque lembra o número 2. Ele Hum, não é bonita, porque parece o número 2, as crianças cor de... E eu falei, gente, existe criança que faz isso? Eu fiquei assim, né, no nosso ideia, a gente, nossa, e tem, existe, eu não imaginava. O cara foi, conversou com ele, e é uma coisa que a gente sempre conversa com ele sobre isso, sobre a cor, por conta de uma brincadeira mesmo na escola, falaram. E daí tem, até brincou uma priminha um dia dele, falou assim, ai, meu primo marronzinho, mas ela falou com carinho, daí, tipo, parece um bombom, mas aí a criança já começa a ficar complexada desde criança. Aí ele fica, não, não é igual bombom, é igual
o número 2 que falaram. Por mais que a priminha que veio toda assim, ah, olha, meu primo marrom. Ah, a gente vai buscar meu primo marrom. Ah, ele parece um bombom. Você vê, a criança, bonitinho, um bombonzinho, mas para ele já ficou É, preso no quê? No que... porque alguém colocou alguma coisa negativa. Aí o pai e a mãe, com inteligência emocional, inteligência espiritual, resgata a autoestima dessa criança. Resgata. E às vezes, uma palavra estraga profundamente. Precisa de 10, 20 palavras positivas para resgatar. Ó, lembra que tem lá no terceiro DNA, onde eu ensino que para cada palavra negativa, precisa de 5 positivas. Para o adulto, tá? Cada negativa precisa de 5 positivas. Então, você falou para a mulher, ah, mas você é burra, hein? Eita, naquele mesmo dia você vai falar 5 afirmações positivas para resgatar aquilo que você fez, tá? Para resgatar o bem que você abafou. Para a criança, dependendo do ambiente, da percepção que a criança tem, é muito mais, gente. Tem mãe que tem que trabalhar 1 ano a autoestima da criança por conta de alguma coisa que ela sofreu lá no parquinho, lá na escola. A forma que a criança teve percepção. Então, não é o trauma que impacta, não é o trauma. É a percepção que eu tenho sobre o trauma. Tem Exato. criança que se o outro falar assim, ou não sei o que lá, você tá parecendo um cocô, e aquela criança tem uma percepção legal, e ela fala, que cocô nada, eu sou gente, eu não sou cocô não, e tal. Passou. Agora, dependendo do que ela está fazendo, do que ela está percebendo dentro de casa, a sensibilidade do pai, da mãe também, a sensibilidade da casa, aí o outro fala, né? Você tem uma cara de cocô, ou você está cheirando cocô. Aí essa criança fica ferida, fica magoada, dependendo da percepção, e vai precisar de muitas falas para resgatar. O caminho é a gente sempre resgatar a identidade, sempre elogiar. Tem famílias que eles falam muitos palavrões. Tem famílias que se ofendem muito entre si. E a criança criada nessa família, para ela é normal. Aí vai o nosso filho, que a gente cria com amor, com respeito, equilíbrio, lá para o ambiente escolar. E encontra essa criancinha, que é acostumada com ofensa, menosprezo, humilhação. E aí a nossa criança é impactada. Tá, é uma experiência de vida já para ela. Já está trabalhando as características para ela ser uma pessoa forte. Só que se nós não tivermos sabedoria para equilibrar isso, nossa criança é afetada, nós somos afetados. Tem mãe que fica trocando filho de escola o tempo todo, estressada, atrapalha a profissão, a carreira dela, porque não dá, porque todo mundo maltrata meu filho, porque tudo isso. Ela tem que se curar, aí ela consegue curar o filho. Já viu? E Eu tive uma amiga da infância dos meus filhos. Nós, na verdade, somos amigas até hoje. Nós somos distantes por estado. Mas, assim, onde a gente se encontra, passa 10 anos. Nossa, que legal. Mas ela tornou a minha vida bem difícil quando as nossas crianças eram pequenas. Porque eu acredito que ela tinha uma infância ferida. Então, nós mantivemos a nossa amizade porque eu relevei muito, sabe? Mas era questão de chegar do plantão, chegava do plantão do hospital, estava parada no portão, esperando para contar o que a minha criança de 6 anos fez para a criança dela, ou o que a minha criança fez lá no portão dela. Então, somos amigas, sim, mas porque eu relevava, entende? Tava esperando sim, no portão. Ai, que bom que você chegou. Não aguento mais esperar aqui você no portão. Ah, é, fulana, tudo bem? Tudo bem, porém, o meu filho vai brincar aqui no seu portão, tá? Do lado de fora. Eu deixava o portão chaveado, com a minha criança chaveada dentro de casa. O meu filho veio brincar e o teu filho machucou o meu filho aqui. Tem que ensinar o teu filho que não pode brincar. Mas eu tava brincando com o quê, fulana? Com a ferramenta do teu marido trabalhar. Aquele negócio de pôr na parede para alinhar a parede que é pesado. Ele jogou e machucou o meu filho. Ah, tá, e tal. A postura, tem gente que fala, uma vez eu contei isso, a pessoa falou, mas por que você não falou para ela que o filho dela não podia vir no seu portão? Por que você não falou para ela para segurar o filho dela lá? Não resolve, gente. Quando você analisa, a pessoa tem uma ferida dentro, a pessoa ela tem que falar aquilo, porque o acolhimento que você vai dar para o filho, ela se sente acolhida. Ela vai se sentir acolhida com o acolhimento que você vai dar para o filho. Entende? E a gente desenvolvendo essas habilidades, a gente carrega saúde,
com a gente, carrega saúde, tá? E a gente mantém amizades. Hoje os filhos cresceram, não tem mais essas questões. E, gente, ela já me surpreendeu com tanta coisa maravilhosa. Uhum. Hoje os nossos filhos cresceram, casaram, os filhos dela são formados. Ela já me surpreendeu aqui com presentes maravilhosos, com coisas maravilhosas. Mas se eu não tivesse tido essa habilidade lá, ela tinha uma criança ferida na época, Sim. tá? Então, isso aqui a gente vai ampliando, ampliando. Vocês do Terceiro DNA, que são alunos, vocês que são seguidores, que estão crescendo muito com essas aulas gratuitas, você amplia isso, coloca isso em outras áreas da sua vida, em outras situações, que vocês são ajudados a crescer e a resolver muitas situações. Sim. E muito Certo? o que você falou sobre tratar, é o que eu falei, os filhos vêm para nos tratar e nos curar. Eu sou uma pessoa que uma das coisas que no início eu te procurei até mesmo para tratar autoestima, alto valor. O Jonathan, filho 2, por isso que eu conheço muito o Jonathan. Eu já tô sabendo lidar muito bem com ele para ajudar ele a lidar com esse desafio. E quando eu faço isso com ele, eu vou me curando e me curando, porque eu preciso de estar curada para ajudar ele, né? Então, nossa, eu sou muito ligada às percepções dele por conta dessas coisas aí. É muito real isso, Thelma. Gente, e tem Muito gente interessante, né? que conversa. É interessante. E quando você tem um filho dois, não é só porque, eu vou me conectar com ele porque ele faz igualzinho a mim. Ei, você sabia que se você foi escassa, por exemplo, você teve poucos tênis, vamos por tênis. Você teve pouco, o Jonathan pode ser um menino que vai querer ter muito tênis. Uhum. Porque ele vem para curar, ele vem para ir além do local que você não foi, para pisar onde você não pisou. Às vezes você ficou acomodada, cresceu numa cidade, estudou numa escola pequena e ali você ficou até hoje. Pode ser que o Jonathan, com 15 anos, seja visionário. Não, eu quero prestar vestibular em tal lugar. Eu quero estudar em tal estado. Eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero. E você fala, nossa, mas ele me honra. Não estou entendendo. Eu sou tão assim. Ah, é? Ele quer pisar onde você não pisou. Só quem é aluno do terceiro DNA para entender, exatamente. Eles vêm para nos A curar minha, mesmo. a minha filha que me honra, nossa, eu fico tão feliz com a vida dela, porque, assim, ela é detalhista nas roupas, ela é detalhista na organização da casa. O que eu tenho desejo e eu não consigo realizar na minha casa, ela, com a metade da minha idade, já realizou na casa dela. Uau. E se ela quer uma torneira dourada, com uma pia dourada na cozinha, com um mármore branco que vai vir não sei da onde, tem que esperar não sei quanto tempo, ela quer e ela espera e ela faz. A Thelma já quer, mas vai demorar? Vai causar algum. Vamos deixar. A Thelma tem vontades e passou por cima das vontades. A filha que veio honrando a Thelma tem vontades e não passa por cima das vontades. Ela espera e ela faz. E ela me honra. Ela Legal. pisa, ela pisa aonde eu não pisei e sempre pela metade da idade. Tá? Então, o honrar também é isso, viu? Não É. é só ficar fazendo igual. É fazer o que eu não consegui fazer, o que eu detive, entende? O que eu deixo aqui, o filho que me honra vai e faz. Tá bom? Gente, o nosso tempo se foi e tem tantos comentários aqui que eu não consegui ler. Vi que a Joyce falou que aplicou essa questão da conexão também com a filha dela. Ela é aluna também do terceiro DNA. Gente, ó, não é só eu que estou dizendo aqui, não. Quem assiste o terceiro DNA, quem está fazendo, não basta comprar o método e deixar parado. Tem que assistir e aplicar também. Tá tendo muito resultado. E eu anotei algumas aqui para trazer depois, porque eu achei muito interessante algumas perguntas de vocês, ó. A marca Atlanta também está dizendo assim, marcar o Atlanta. Estou fazendo o método e estou amando, mas meu esposo será melhor começar com consulta. Mas que ótimo que você está fazendo. É muito bom ver que precisa de uma consulta, agenda aí. Mas, ó, ela continua dizendo assim: como vocês, como vocês dizendo que queria tirar dúvida, a conexão dessas lives é divina, gratidão. A Fabiana diz: o filho 2 que honra, e quando o segundo filho tivemos um aborto, passa isso para o que veio depois do terceiro? Fabiana, você tá no terceiro DNA? A gente tem uma aula lá só sobre grade, tá?
E os filhos que é aborto conta também normal, tá? Não invalida eles. A gente aprende. Eu, Jonathan, o 2, porque eu tive uma filha. Na verdade, foi natimorto, tive uma filha. Aí depois tive o Jonathan e depois eu já tive uma outra gestação também. Então vai contando, todos eles contam, mesmo que eu tive um aborto na terceira, tá? Ela está assim. Ela falou que está na. Então, revise a grade familiar. Ela falou: filho 2 que honra, e quando o segundo filho tivemos um aborto. Passa isso para o que veio depois, o terceiro. O filho 2 que honra, e quando o segundo filho tivemos um aborto. Passa isso para o que veio depois do terceiro. Será que ela está falando de pegar o lugar um do É. outro? Acontece, pode ser que seja, tá? E acontece. Se for isso, acontece do filho, vários filhos abortados, quando vem um que gera, que fica, ele tem a natureza com muita interferência daqueles que não conseguiram ficar. Quando vem ativa a consciência, ativa o terceiro DNA, a pessoa consegue se firmar na Terra, tirando as interferências. Por isso que é importante você ativar a sua consciência. Tá? É, Eu atendi uma mãe que ela teve 6 abortos. E aí, o filho que vingou tem muitos problemas com identidade, no sentido de ser masculino ou feminino. uhum. A filha não se vê como filha, se vê como filho, e essa confusão toda. Então, é muito importante ressignificar isso também, que essa confusão, sabe? Problemas de peso, ansiedade, confusão com sexualidade. 6 abortos, depois vingou um e tem todos esses problemas. E Por aí ela causa aprendeu que é importante ressignificar. disso, e Oi? uma das coisas que eu coloco sempre o Jonathan é no lugarzinho dele. Eu menciono que ele teve uma irmãzinha, porque senão fica. Tem esse conflito mesmo de não saber quem é, pega o primeiro lugar, sou o primeiro filho, ou não. E ele já tem, desde criança a gente sente isso. E eu, depois que aprendi Ó, isso, muito coloco. importante você falar para ele que tem uma irmã. Ela não ficou, mas já ela partiu. Logo que a criança começa a entender, é importante. Teve uma primeira irmãzinha antes de você, ela não ficou, ela partiu, mas ela existe. A gente só não vê, ela existe. É importante. Quando eu honro os que partiram, não tem interferência nos que ficaram. Muito importante isso que você falou, Nayane. Muito Isso. importante mesmo, tá? Olha, eu vou responder uma de uma aluna. Eu vou te fazer uma pergunta. Pessoal, as outras eu anotei aqui para trazer. Eu vi que a Márcia também perguntou, a Joyce, eu anotei aqui para trazer na próxima. E vou dar oportunidade essa para a Mira, porque ela é aluna nova também, está começando. Minha filha tem 6 anos, desde os 2 anos ela não come legumes nem fruta. Diz que tem nojo. O que será? Desde que idade? Desde os 2? Hoje ela tem 6 anos. Desde os 2 anos ela não come legumes nem fruta. Diz que tem nojo. Isso acontece com muitas crianças. Eles têm uma fase que param de comer e depois voltam a comer. O que eu oriento sempre é, assim, numa consulta individual, a gente vai se aprofundar mais. Mas respondendo ela e a quem mais possa interessar aqui, nessa aula gratuita, significa que até 2 anos você nutriu, você deve ter colocado todos os legumes, tudo que tinha que colocar até os 2 anos, né? Agora, ela entrou numa fase de fazer escolhas, ela tem a fase agora de modelar o paladar dela. E ela pode estar se conectando com programações da mãe. Às vezes a mãe não gostou, a mãe não tinha esses alimentos, ou o pai não teve esses alimentos nessa idade. E às vezes, do nada, com 8, 9 anos, começa de novo. Comer um chuchu, comer uma beterraba, comer uma cebola, comer uma banana. Tá? Então tem fases. Às vezes, 2, 3 anos ficou sem comer, depois começa a comer. Tá? Então, a minha orientação terapêutica é não se desespera, não. Tá comendo arroz, tá comendo feijão preto, tá comendo carne, dá um suco de limão, coloca alguma coisa assim, que é uma vitamina C, e suplementa. Não desespera, não. Acolhe e suplementa. Uma coisa que é muito boa para as mães suplementar as crianças, que comem ou que não comem legumes e frutas, é o levedo de cerveja em comprimido. É maravilhoso, é fantástico. Gente, o levedo de cerveja em comprimido tem mais de 70 vitaminas e minerais. Baratíssimo, acessível. Toda criança merece tomar.
Levedo de cerveja em comprimidos. Levedo de cerveja em comprimidos. Antes eu orientava a emulsão Scott para todos, mas agora mudou. Mudou a fábrica, mudou a composição. Sabe, não dá mais para dar emulsão Scott. Tem até parabenos agora na emulsão Scott. Infelizmente, não é mais simples como era. Mas o levedo de cerveja continua simples e puro. Então, a criancinha, às vezes, a gente não dá conta de colocar abóbora, porque eles não gostam. Às vezes, o outro não gosta de beterraba. Às vezes, o outro não gosta de banana. O outro não gosta disso, daquilo. Então, coloca um levedo de cerveja aí, diariamente, para tua criança. E dá um tempo para essa criança. Coma na frente. Não obrigue, não ameace. Eu quero que o meu filho coma. Eu como com o meu marido aqui na frente todo dia, dia após dia. Todo dia tem salada e o meu prato é cheio de salada. Sabe o que vai acontecer? Eu estou programando ele. Quando ele chegar na idade da consciência, que é a idade que ele me viu comer, ele vai comer. Verdade. Incrível isso que eu estou falando para você. Quando o meu filho era pequeno, eles gostavam de leite. Eu fui aprendendo que leite fazia mal e eu fui parando de tomar leite. Eu amava. Nossa, leite com aqueles achocolatados e aqueles outros, aqueles cappuccino. Tá, enfim, eu fazia para eles, mas eu parava de tomar. Por que não vai tomar, mãe? Não, parei. O leite faz mal, me dá coriza, coça meu olho, coça meu ouvido. Eu parei com o leite, mas fazia. Aí passou, cresceram. Eu sempre envolvida de estudando e tal. Eu não me lembro qual foi a faixa etária que o meu filho parou com leite. Um tempo ele chega na minha casa, adulto, casado, chegou, fiz o café com leite, arrumei a mesa para visita. Você não vai tomar leite? Não. A senhora me ensinou que não pode tomar leite? Eu falei, mas eu lembro de eu dando leite para você. Mas falou a vida toda que leite faz mal, agora eu não consigo tomar mais leite. Entendeu? Ah, Não teve briga, teve exemplo. Eu fazia o leite para eles, quando eles tinham lá 5, 6, 7 anos, e eu estudando, aprendendo que leite fazia mal. Mas as sim. crianças gostavam. Eu parei de tomar, o marido parou de tomar. Quando lá, pelas tantas, meu filho adulto chega em casa, eu arrumo um café da manhã para ele, e aí não mexeu. Ué, não vai tomar? Eu não. Mas desde quando? Faz muito tempo. Muito tempo que eu parei de tomar, a vida toda vendo falar que faz mal e a senhora não toma, como que eu vou tomar leite? Eu falei, gente, aí me emocionei. Falei, gente, que sucesso! Não toma. É o Tiago Mendes, o meu filho É, mais velho, que você conhece, né, Nayane? eu que já adquiri conhecimento com você, meu filho de 5 anos hoje já não quer mais tomar leite, porque ele não me vê tomando leite. E ele me falava, eu escuto você e a Thelma falando. Ele fala isso, que escuta nós Que falando sobre. maravilha. E ele Isso é não quer muito bom. mais. Isso é Muito muito bom. Eu criei a minha filha mais nova sem leite. Quando tirei do peito, passei direto para água com algumas frutas, que podia na época, né? Tirei do peito, passei direto. E o filho dela, que é o meu neto, o William Miguel, ele não toma leite. Eu criei a minha filha sem leite de vaca, tá entendendo? Alta, bem mais alta que eu, desenvolveu, cresceu. Ela, eu acho que ela é quase uns 8 centímetros mais alta que eu. Não tomou leite. Enquanto criança, não. Depois de adulta, alguma coisa lá. Mas, enfim, o filho, o neto, não gosta. é, Não, ele não toma. Se eu oferecer qualquer coisa de leite para ele, ele não toma. Entende? Então é muito bom a gente apostar em coisas boas, porque vai perpetuando na família. verdade. Vai perpetuando na nossa família. Então, mãezinha, para você que a criança não está querendo agora, coma na frente da criança, deixa ela comer o que ela quer ali, dentro do saudável, é claro, tá? E coma tudo que é saudável na frente. Você está programando a tua criança. Isso é muito real. Funciona muito. O Jonathan não gosta de arroz também, não come. Ontem eu até falei, meu filho, come um pouquinho de arroz, porque ele não me vê comendo arroz. Ele não me vê. Eu não como. Mas eu nunca tirei isso dele. Eu queria que ele comesse, assim, pra mim. Tá tudo bem comer o arroz, o feijão ali, a carne. Ele, não, mãe, eu não quero, porque ele não me vê. Ele foi tirando aos pouquinhos, foi trocando por outros carboidratos, por carboidratos saudáveis, e ele não come, não quer. Hoje foi até, eu dei uma insistidinha, ele falei, não, vou deixar, deixa ele comer o ovo, ele quis comer o ovo. Então Eles tá imitam tranquilo. muito. Os filhos imitam a gente, né? O nosso exemplo, ele é mais forte do que as nossas palavras. E os nossos exemplos programam os nossos filhos. Programa muito.
O que precisa ter, vocês do terceiro DNA, todos vocês alunos? Precisa ter confiança que o que ele está assistindo em mim é uma programação. Eu tenho que ter confiança que o fato dele não estar comendo o que eu estou comendo agora não vai adoecer ele, que ele tem saúde suficiente. Eu já passei um leite bom do meu peito, eu já nutri ele quando ele estava no meu ventre. Eu tenho que ter essas consciências. Por isso que a vida, quando você ativa a consciência, o terceiro DNA, a vida fica leve. Você não fica, ai meu Deus, vai adoecer, vai gripar, não come legumes, não come isso. Não, você fica leve. Você encontra paz dentro de você. Ai, como é maravilhoso uma casa que tem o terceiro DNA ativado. É um clima de paz, de saúde, de abundância, de prosperidade. Com pouca coisa a gente fica feliz e grato, né, Nayane? Com Exatamente. pouca Isso, coisa. Thelma, Querida, vamos encerrar, minha amiga. só responde que você falou do levê de cerveja. Eu tô perguntando aqui a partir de qual idade que pode. Geralmente eu coloco o levê de cerveja a partir de 2 anos. Ah, 2 anos, sim. tá? Ótimo. Um comprimidinho por dia. Comprimido, não é cápsula, tá? 2 aninhos. Tá, e agora só a Fabiana que ela falou assim: eu tive um aborto do segundo filho. Perguntei se o terceiro que veio depois será o filho que honra o que eu abortei. Não, Não, ela está confundindo aí, ela né? Primeiro filho honra o pai, segundo filho honra a mãe, terceiro filho vem sendo o papel de acolhedor ou juiz, isso. tá? Acolhedor ou juiz. Volta a aula de grade familiar, tá? Não vai pegar o. Não é que. Ela tá falando sobre honrar o segundo filho. Não honra. Os filhos honram os pais. É, um Os filhos vêm pra. filho não honra outro, um filho não honra outro. Ele pode ter interferência do que foi. Interferência, mas os filhos têm que honrar pai ou mãe. Isso, ótimo. Gente, eu anotei as perguntas de vocês, algumas aqui que eu consegui pegar, tá? Enquanto a Thelma tava falando. Eu anotei. Deixa eu só dar um confere. Acredito que eu anotei todas, aí eu vou trazer nas próximas lives. Vocês ficam atentas. Se não der pra Perfeito, assistir no vocês assistem lá no YouTube, tá bom? perfeito. E essas perguntas também, as mais relevantes, você pode passar para mim, eu posso responder com vídeo. Também, né? Pode ser. Pode Faz ser. pequenos vídeos, responde os alunos, responde os seguidores e todo mundo cresce e evolui. Gratidão. Deus abençoe sua vida, Nayane. A tua energia é muito boa aqui no projeto. Você faz parte, é muito bem-vinda. Sou grata pela tua vida. Gratidão por todos vocês que participaram até aqui no presente momento. Desejo que o conhecimento traga evolução para a vida de vocês. Que vocês consigam se conectar com saúde, prosperidade e abundância, que é o direito de todos. Então, ressignifique. Ressignificar a infância, reprogramar a mente, te livra de doenças e te faz prosperar e ser abundante. É Gratidão, isso? Thelma. Gratidão, cada um ficou até agora aqui com a gente. E a gente se encontra aqui semana que vem, pessoal. Porque a Thelma, essa semana, também tem um compromisso, né, Thelma? Precisa de participar de uma reunião. E a gente se encontra aqui na segunda-feira, tá bom? Gratidão, até mais. Fiquem com Deus.